E aí galera, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Nem Preto Nem Branco. Nosso objetivo aqui é trazer para vocês as resoluções de vários livros dos mais diversos temas. E o primeiro livro escolhido é o Iniciação à Lógica Matemática, de Edgar de Alencar Filho. No vídeo de hoje, resolveremos o primeiro e único exercício do capítulo 1. E sem muita enrolação, mãos à obra. O primeiro exercício do livro de Alencar nos diz: para determinar o valor lógico, sendo ele verdadeiro ou falso, de cada uma das seguintes proposições. Então vamos começar com a primeira proposição, que é a proposição A. Ela diz: o número 17 é um número primo. Então, como temos que determinar o valor lógico ele é colocado da seguinte maneira: a gente põe um V e a proposição logo em seguida. No nosso caso é a proposição A. Esse V significa valor lógico e não verdadeiro, ok? Então vamos lá. O valor lógico, como eu coloquei aqui, da proposição A, sendo esta proposição o que está escrito aqui, que é o número 17 é primo, então o número 17 sim, ele é um número primo, logo o valor lógico desta proposição é verdadeiro. Então o número primo, né, é aquele número que tem uma divisão exata somente por ele e por 1. As próximas duas proposições, proposição B, o valor lógico da proposição B, que é Fortaleza é a capital do Maranhão? Não, o valor lógico dela então é a falsidade, porque Fortaleza é a capital do Ceará. A capital do Maranhão é São Luís. O valor lógico da proposição C. A nossa proposição C diz que Tiradentes morreu afogado. Então, o valor lógico da proposição C também é a falsidade, porque Tiradentes não morreu afogado. Tiradentes morreu enforcado. Então, a proposição C é uma falsidade. O valor lógico da proposição D. O valor lógico da proposição D diz que 3 mais 5 com os 2 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. E isto é uma falsidade também. Só recapitulando aqui rapidinho. Por que que isto é uma falsidade? Porque 3 mais 5 ao quadrado nada mais é do que você fazer a somatória dos números entre parênteses primeiro. Então ficaria 8 ao quadrado. E isso daria 64. Aqui ele diz que é igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Mas se formos fazer 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado, primeiramente temos que fazer os quadrados. Então 3 ao quadrado é 9, mais 5 ao quadrado, 25. O que isso vai dar um total de 34. E 64 é diferente de 34. Logo, a nossa proposição D está errada, porque aqui diz que é igual, e no entanto a gente viu que é diferente. Então isso aqui está errado. Então é falsidade. O valor lógico da proposição E. A proposição E nos diz: o valor arquimediano de π é 22 sobre 7. Então, o valor lógico desta proposição é a verdade. Porque o valor arquimediano de π nada mais é do que o valor que Arquimedes deu ao número π. Agora a proposição F, o valor lógico da proposição F. Nos diz que o menos 1 é menor que o menos 7. Ou seja, isso também é uma falsidade. Só uma recapitulação rápida. Nós temos a linha dos números inteiros. E neste gráfico, nesta reta dos números inteiros, nós temos, por exemplo, o número 0. E acompanhando nós temos o menos 1, o menos 2,
menos 3 e assim por diante até chegar no menos 7. Nesta reta dos números inteiros, quanto mais para a direita os números estiverem, maior ele é. E quanto mais para a esquerda, menor ele é. Ou seja, o menos 1 se encontra aqui e o menos 7 se encontra aqui. Por isso, o menos 1 não é menor que o menos 7, mas sim maior. Então, menos 1 ele é maior que o menos 7. Agora, o valor lógico da outra proposição, da nossa proposição G. Diz que o 0,131313 e assim por diante é uma dízima periódica simples. E isto é uma verdade, pois uma dízima periódica simples é uma que possui períodos. Na nossa dízima aqui, o 13 é o nosso período. Então, se uma dízima possui um período, ela é uma dízima periódica simples. A proposição H, o valor lógico da proposição H, diz que as diagonais de um paralelogramo são iguais. Então, um paralelogramo nada mais é do que uma figura geométrica onde os seus lados opostos são paralelos. Ou seja, se formos desenhar aqui, por exemplo, um quadrado, nós veremos que as suas diagonais serão iguais. As diagonais são essas aqui que eu vou deixar em azul. São as linhas que ligam os vértices opostos. Se nós desenharmos também um retângulo, as suas diagonais também irão se mostrar iguais. Só uma representação. Porém, se desenharmos, por exemplo, um losango, nós podemos ver nitidamente que as suas diagonais não são iguais. Uma diagonal é muito maior do que a outra. Logo, o valor lógico da nossa proposição H, ela é uma falsidade, pois ela diz que as diagonais de um paralelogramo são iguais, ou seja, o losango também é um paralelogramo e as suas diagonais não são iguais. A proposição I, o valor lógico da nossa proposição I, diz que todo polígono regular convexo é inscritível. Então, o que é um polígono regular convexo? É um polígono cujo todos os seus lados, ou as suas arestas, são iguais. Então eu trouxe aqui para nós dois polígonos bem conhecidos. São regulares e convexos. Então, ambos são polígonos regulares, pois todos os seus lados são iguais. E eles são convexos porque todos os ângulos dentro dele, formado pelas suas arestas, eles são menores do que 180 graus. E aqui diz que todo polígono regular convexo é inscritível. Inscritível significa que a gente pode desenhá-los dentro de uma circunferência. Então, no primeiro caso, note que a gente pode desenhar o nosso triângulo equilátero perfeitamente dentro de uma circunferência, de uma forma os vértices seriam a união de dois lados, né? A união das arestas aqui, as pontas do nosso polígono. Então aqui um vértice, dois vértices, três vértices.
O mesmo vale para o quadrado, que podemos desenhar ao redor do quadrado de uma forma em que ele toque todos os seus vértices também. E o exercício, a proposição I, nos diz que todo polígono regular convexo é inscritível, ou seja, que todo polígono regular convexo pode se desenhar em volta dele de forma que ele toque todos os seus vértices. E isso é uma verdade. A proposição J. O hexaedro regular tem arestas. Então, o que é o hexaedro regular? O hexaedro regular é mais conhecido pelo cubo. Vamos tentar representá-lo de alguma forma aqui. Então, se desenharmos... Então, fazendo a representação do hexaedro regular. Regular por quê? Porque todas as suas arestas serão de mesmo tamanho, serão iguais. Então, aqui tem uma representação de um hexaedro regular. É como se fosse um desenho em 3D. Aqui ele diz que ele tem 8 arestas. Arestas são as laterais, os lados, não as faces, mas a lateral dele. Isso aqui é uma aresta, isso aqui é outra aresta. Aqui diz que ele tem 8 arestas. Então, contando, a gente já fez 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. 4 arestas em cima, mais 4 arestas embaixo, já dão 8 arestas. Porém, temos mais as arestas na vertical, que são mais 4. Aqui mais 1, 2, 3, 4. Então, totalizando 12 arestas. Então, a nossa proposição J, o valor lógico da nossa proposição J é a falsidade. Proposição K. A proposição K nos diz que a expressão n ao quadrado menos n mais 41, onde todo n pertence aos números naturais, só produz números primos. Ou seja, para qualquer valor que você quiser substituir no lugar de n, essa expressão irá produzir um número primo. Então, só para termos uma vaga ideia, se a gente quiser substituir o n por 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado, menos 1 vai dar 0, mais 41 vai ser o próprio número 41. E o número 41 é um número primo. Se quisermos colocar outro, que seria 2. 2 ao quadrado dá 4, menos 2 vai dar 2, e 41 mais 2 dá 43. 43 também é um número primo. A gente pode colocar qualquer número natural aqui, que ele irá produzir um número primo. Então, o nosso valor lógico da proposição K é a verdade. O valor lógico da nossa proposição L diz que a proposição diz que todo número divisível por 5 termina por 5. Isso é uma falsidade, porque não é todo número, são alguns números. Alguns números divididos por 5 terminam em 5, outros terminam em 0. Logo, essa proposição, o valor lógico dela é a falsidade. Proposição M diz que o produto de 2 números ímpares é um número ímpar. E isso é uma verdade também. Então, o valor lógico da proposição M é uma verdade. O valor lógico da proposição N, a proposição N diz que o seno ao quadrado de 30 graus mais seno ao quadrado de 60 graus é igual a 2. Então, o N, o valor lógico dela é uma falsidade. Por quê? Vamos primeiro fazer essa equação por partes. O seno ao quadrado de 30. O seno ao quadrado de 30 graus é a mesma coisa que fazer seno de 30 ao quadrado, que
que isso vai dar seno de 30 graus é igual a meio. E meio ao quadrado é igual a 1/4. Beleza? Vamos guardar o número 1/4. Agora vamos fazer a segunda expressão, que é o seno ao quadrado de 60 graus. Então tá aqui, mesma coisa, seno ao quadrado de 60 graus vai ser igual ao seno ao quadrado, seno de 60 ao quadrado, e o seno de 60 nada mais é do que raiz quadrada de 3 sobre 2. E colocando ele ao quadrado, nós teremos igual a 3/4. Se nós somarmos o 1/4 mais o 3/4, isso vai dar igual a 4/4. E 4/4 é igual a 1. A expressão dizia que dava 2. Por isso, é uma falsidade. A proposição O nos dá essa expressão 1 mais 3 mais 5 e assim por diante, 2n menos 1 ao quadrado igual a n ao quadrado. Então, para a gente saber o valor lógico dessa proposição, primeiro vamos fazer uma análise dela. Então, se observarmos, ela é a somatória dos números ímpares, correto? Essa parte da expressão aqui, 2n menos 1 ao quadrado, ela nos dá, no caso, ou deveria nos dar, qual é o número de uma certa posição que a gente escolher. Então, por exemplo, eu quero saber qual é o número da primeira posição. Essa aqui é a primeira posição. Então, eu vou substituir no lugar de n a primeira, que é o número 1. Então, seria 2 vezes 1, porque eu quero a primeira, menos 1, e isso aqui ao quadrado. Isto vai dar 2 vezes 1 vai dar 2, menos 1 vai dar 1, e 1 ao quadrado é igual a 1. E 1 é o nosso número da primeira posição. Se a gente quiser saber, por exemplo, o número da segunda posição. A segunda posição a gente sabe que é o 3, mas a gente quer a segunda. Então, no lugar do n, eu vou pôr 2, porque eu quero saber o lugar da segunda. 2 vezes a segunda posição menos 1 ao quadrado vai ser igual a 2 vezes 2 vai dar 4. 4 menos 1 vai dar 3. 3 ao quadrado é igual a 9. Já está errado, porque ele nos deu o número 9. E a segunda posição, como a gente viu, é o 3. Deveria ter o 3. Deveria ter dado o 3. Então, o que tem errado nessa equação toda é só esse quadrado aqui. Se não tivesse esse quadrado, daria exatamente o número 3 que a gente quer. E sem o quadrado, a gente pode até testar para o número 5. Por exemplo, se a gente quiser saber qual é o número que está na terceira posição. Então, o número da terceira posição, no lugar do n, a gente vai pôr o 3, porque a gente quer a terceira posição. Menos 1 ao quadrado, que aqui dá o quadrado. 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 1 vai ser igual a 5. De novo, esse quadrado aqui atrapalhou, porque se não tivesse o quadrado, ele teria dado o número 5, que é bem o número que a gente quer na terceira posição. Então, só da análise dessa parte da expressão, a gente já viu que a proposição O é uma falsidade. Por isso, nós vamos deixar assim. E vamos colocar aqui só o valor lógico, que é o que a gente quer. Então, o valor lógico da proposição O é a falsidade. A proposição P. Vamos ver qual é o valor lógico dela. A proposição P nos diz: as raízes da equação x² menos 1
igual a zero são todas reais. Então, o que são as raízes desta equação? São os números em que a gente, colocando no lugar de x, vai dar o resultado da equação igual a zero. Então ele está afirmando que todas as raízes dessa equação são reais. Se nós observarmos, esta equação ela vai possuir três raízes. Uma das raízes é o número 1. Substituindo 1 no x, a gente vai ter 1 ao cubo menos 1 igual a zero. 1 ao cubo é 1 e 1 menos 1 de fato é zero. Então, ela confirma uma das raízes. Porém, as outras duas raízes dessa equação, que a gente não sabe, elas não são reais. Elas são números complexos, que isso será visto mais para frente somente. Pela equação ser uma equação do terceiro grau, né? Terceiro grau é o número que vem no expoente aqui. Por ela ser uma equação do terceiro grau, ela possui três raízes, que é o que a gente tentou encontrar. Porém, dentro dos números reais, a gente só encontrou um número, que é o número 1. Então a proposição P ela é falsa, porque não são todas as raízes reais. Somente uma é real, as outras duas são de números complexos. Então o valor lógico da proposição P é a falsidade. A proposição Q. A proposição Q nos diz: o número 125 é um cubo perfeito. O que é um cubo perfeito? É um número que, se você colocar a raiz cúbica dele, ele tem que resultar num número exato. Ou seja, se colocarmos raiz cúbica de 125, isso vai ser igual a 5. Por quê? Porque 5 elevado ao cubo é igual a 5 ao quadrado vezes 5, que vai dar igual a 25 vezes 5. E 25 vezes 5 é 125. Logo, o valor lógico da proposição Q é igual à verdade. A proposição R nos diz: o número 0, o número 4 e o número menos 4 são as raízes da equação x ao cubo menos 16x igual a zero. De novo, as raízes da equação são os números que, substituindo em x, determinam essa expressão como igual a zero. Então, nós temos que fazer o teste desses três números, do 0, do 4 e do menos 4, para ver se, substituindo eles no x, realmente dá igual a zero. Vamos começar pelo 0. Então, colocando 0 ao cubo menos 16 vezes 0, se isso realmente vai dar igual a zero. 0 ao cubo é 0, e 16 vezes 0 também é 0. Logo, 0 menos 0 é igual a 0. Então, uma das raízes foi confirmada, que é o 0. A outra raiz agora é o 4. Então, colocando 4 ao cubo menos 16 vezes 4, se isso vai resultar no 0 também. 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 4. 4 ao quadrado é 16. E 16 vezes 4 vai dar 64. Menos 16 vezes 4 novamente é 64. E isso de fato dá 0. Então o 4 também é uma raiz desta equação. Agora vamos testar o menos 4, o menos 4 ao cubo. Menos 4 ao cubo, não podemos esquecer que o menos também está ao cubo, vezes 16 vezes menos 4. Se isso também vai dar 0, se esse der 0, então a nossa proposição R o valor lógico dela é verdade. Menos 4 ao cubo é igual a menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado é 16. Vamos colocar aqui. E 16 vezes menos 4, porque ele é o cubo. 16 vezes menos 4 vai dar menos 64.
Só completando aqui. Aqui então deu menos 64. Menos 16 vezes menos 4 também vai dar menos 64. Aqui nós temos dois menos, não podemos esquecer disso. Então quando esse aqui sair do parênteses, menos com menos, eles vão dar mais. Neste caso, nós teremos menos 64 mais 64 igual a zero. E menos 64 com mais 64, de fato vai dar zero. Ou seja, os três números que a proposição nos ofereceu, de fato são raízes desta equação. Logo, o valor lógico da proposição R é a verdade. Agora, nossa última proposição, que é a proposição 1, diz que a tangente de π sobre 4 é menor do que a tangente de π sobre 6. Primeiro vamos ver quanto é a tangente de π sobre 4. A tangente de π sobre 4 é a mesma coisa que a tangente de 180 dividido por 4, que vai dar igual a tangente de 45 graus, que isso vai ser igual a 1. E a tangente de π sobre 6 é a mesma coisa que a tangente de 180 sobre 6, que vai ser a mesma coisa que a tangente de 30 graus. E a tangente de 30 graus aproximando vai dar 0,577. Ou seja, ele diz que 1, que foi o valor que a gente achou para essa tangente, é menor do que 0,577, que é o valor que a gente encontrou para a segunda tangente. E isso está errado, pois 1 é maior do que 0,577. Logo, o valor lógico da proposição 1 é a falsidade, pois está errado isso aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o curtir, se inscrever e compartilhar com os parças. Até o próximo vídeo.